Tá? Só porque o nome do Que cara é pode dar um forte. hater. Porque o nome do cara é forte. Então, desculpa, querido. É oportunismo. É oportunismo, Samonelli. E aí, galera, tudo bem com vocês? Começando aqui um vídeo novo para falar um pouco sobre a treta da semana que envolve o Thiago Santinelli, a Cris Paiva, que é uma podcaster muito conhecida, vídeo aqui que vocês viram no início, e o Ricardo Ventura, que é um cara que, assim como o Vitor Metaforando, faz aquelas coisas de microexpressões faciais, que é uma parada que tenta interpretar se as pessoas estão dizendo a verdade ou estão mentindo, mas é uma linha que não tem argumento científico algum, não há comprovação científica nenhuma. E, inclusive, o Ricardo Ventura é um cara que diz que criou o próprio método. Deixa eu explicar um pouco, né? O Thiago Santinelli, ele é um humorista bem conhecido, um canal do YouTube aí que é bem conhecido, tem forte inserção, tem muita gente inscrita, os vídeos dele têm muita visualização. Por conta da forma como ele reage, né? Principalmente nos últimos dias, né? Tem reagido muito a essas figuras que se dizem cientistas, que a gente chama de pseudociência, porque não há uma hipótese, não há uma comprovação empírica de que isso, né, de fato é científico, é verdadeiro, se apresenta como real, né, se está posto na realidade de fato. E nem tem estudos avançados sobre isso, né, que é a coisa aí das microexpressões faciais. O primeiro vídeo que ele fez sobre o assunto foi criticando, né, fazendo react, utilizando aí do humor dele, que é um humor bem ácido, em relação ao Vitor Metaforando, que é um cara bem conhecido já, e que inclusive sofreu um processo judicial, né, uma notificação extrajudicial, na verdade, que o vídeo durante um tempo foi retirado do ar, alegando que o Thiago Santinelli usava a imagem do Metaforando de forma irregular. O que, na verdade, o Vitor Metaforando já utiliza muito, né? O canal dele é feito com imagem de outras pessoas e fazendo análise sobre isso. E ele agora, recentemente, na última semana, reagiu também a outra figura ligada a esse processo aí, a essa análise e tal, que é o Ricardo Ventura, que afirma ter criado um método que interpreta, né, as linhas faciais da pessoa e que tenta dar um caráter científico a isso, né? Tem gente que acredita, esses caras ganham muito dinheiro fazendo curso, vendendo curso. Isso é muito complicado, porque muita gente acaba acreditando em algo que não tem qualquer comprovação científica. E aí é um problema, porque se você começa a acreditar nessas coisas, né, não dá pra gente discutir negacionismo científico, negacionismo de vacina, se a gente acredita nessas paradas também, que também não tem qualquer validação científica, né? A comunidade científica ignora, rechaça essas perspectivas. Inclusive, essa galera que faz esse tipo de análise, nem formação na área tem. Eu sou professor de filosofia, né? E aí, durante muito tempo, a gente viveu o Olavo de Carvalho se auto-intitulando filósofo, publicando livro, fazendo curso, vendendo curso, sendo que ele não tem qualquer referência. Não estou dizendo que a formação do cara e tal, ele não tem formação, isso é um elemento importante. Além disso, né, as obras que ele publicava, a compreensão que ele tinha sobre a filosofia, não tinham qualquer relação com a obra desses filósofos, como por exemplo de Aristóteles. Então é algo que não está comum só na ciência, está também na filosofia, isso é muito sério, é muito grave. Bom, e por criticar, inclusive, né, vejam o vídeo dele, um vídeo bem interessante, que ele utiliza-se inclusive de argumentos científicos, de pesquisa científica e tal. Então essa galera analisa isso sem ter formação na área, em psicologia, por exemplo, e ganha muito dinheiro com isso. E de fato, aí a minha posição, essa galera tem que ser rechaçada. Tem que ser rechaçada de fato. E aí a Cris Paiva vai chamar, porque o Thiago Santinelli utiliza-se de pessoas que estão em destaque para reagir aos vídeos, chama ele de oportunista, porque ele poderia muito bem reagir às pessoas que não têm relevância, porque tem muita gente que não tem relevância que está produzindo conteúdo, talvez até eu, né? Vamos discutir, não a questão do Thiago Santinelli, vamos discutir o argumento da Cris Paiva, que, na minha opinião, na compreensão que eu tenho, é um argumento muito chulo, muito vago. Você que está na mídia, está na rede social, você dialoga, né? Inclusive o Henri Bugalho fez um vídeo, inclusive, discutindo sobre isso. Você só dialoga, inclusive o podcast dela, só convida pessoas que têm alguma relevância social, que falam para mais de
milhares de pessoas. Eles não vão me chamar. Embora eu acredite, nem sou assim, então, mas embora eu acreditasse que eu seja uma pessoa interessante, que tenha bons argumentos, que tenha um conhecimento a passar, ela não me chamaria porque eu não tenho milhões de seguidores no Twitter, eu não vendo cursos de milhões. Meu canal no YouTube tem pouquíssimos inscritos. Meus vídeos não chegam na casa dos 100, das 200 visualizações. Não me chamaria porque eu não tenho lastro social para ser convidado para um programa como o desse. É um programa que tem grande audiência, né? Um apresentador de um programa não vai me chamar. Vai chamar esses filósofos, inclusive, que são muito problemáticos, que trabalham muito mais autoajuda do que filosofia propriamente dita. Então, não é uma estratégia só da internet ou só do Thiago Santinelli. É uma estratégia da comunicação. Quem comunica, se comunica a alguém. E para você estabelecer uma polêmica com alguém, você precisa necessariamente ir de encontro a quem fala para muita gente. Isso é uma estratégia. Só tem audiência quem faz isso. Não dá para ter audiência falando para uma pessoa que não tem relevância, que tem 500 seguidores no Twitter. No Twitter, não. 500 inscritos no canal do YouTube. Além disso, tem um argumento que é muito importante que a gente tem que levantar a bola. Eu estou fazendo isso aqui, o Thiago faz, o Ricardo Ventura, o Metaforando e tantas outras pessoas que usam a rede social, usam o YouTube para comunicar, elas têm que ter consciência de que aquilo que elas falam está documentado. E que as pessoas têm o pleno direito de poder divergir delas. Então, se eu estou falando aqui, estou publicamente colocando o meu rosto e colocando as minhas ideias para fora, para jogo, eu tenho que ter maturidade suficiente para compreender que eu posso ser alvo de críticas. Que o meu vídeo, aquilo que eu produzo, ou um artigo que eu escrevo, como é público, ele está sujeito a críticas. Não é oportunismo, faz parte do debate, faz parte da comunicação de ideias. Se você acha que comunicar para as pessoas você não vai estar imune a críticas, não. Você é alvo de críticas. Se você coloca sua cara a tapa, você está colocando suas posições. E nem sempre essas posições vão estar de acordo com todo mundo. Além disso, a posição que essa galera defende é uma posição não científica. Aí é que tem que ser refutado mesmo. Porque você tem a desinformação em relação à ciência, você tem um descrédito da vacina, por exemplo, nesse último período, de ciências, de algo que é produzido, que pesquisadores passam anos e anos desenvolvendo, estudando. Fiz uma pesquisa de mestrado, eu passei 2 anos estudando filosofia para isso. Então, quem produz ciência no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, tem um tempo de dedicação, tem um processo de pesquisa, busca um financiamento para que essa pesquisa consiga ser concluída. Então, para se produzir ciência é necessário um conjunto de sacrifícios, de investigações, de ter uma metodologia, de dialogar com autores que tenham uma produção sobre o que você está pesquisando. E mesmo assim, quando você produz e se torna público, você tem que estar disposto a ser criticado, a ser atacado. É lógico que na internet tudo é muito mais intenso. As pessoas às vezes discordam de você só pelo ódio, só por não gostarem de você. Mas, tanto assim, isso é comunicar. Quando você se dispõe a comunicar, você também tem que saber que não tem só o bônus do processo, tem o ônus. Então, Thiago Santinelli está correto. E quando se põe a refutar essas pseudociências, aí é que ele está correto mesmo. Porque isso tem que ser combatido. Assim como a gente combate a fake news, a desinformação, essas questões, essas pseudociências, esse monte de baboseira também deve ser combatido. Porque tem uma cara de bonzinho. Então, o argumento que ela usou é um argumento falho. Inclusive, denuncia contra ela mesma. Então, que ela comece a chamar para o seu podcast, para o seu MesaCast, que é uma coisa que eu acredito, inclusive, que deve acabar. Parada infrutífera, dando uma de monarca, inclusive, ela, Se ela acha que as pessoas, o Thiago Santinelli é oportunista, porque usa um canal que é muito grande para poder refutar e tal, e fazer uma polêmica, e usar do humor dele, que ela também chame pessoas que não têm seguidor pro MesaCast dela. Eu quero é ver se ela vai ter visualização. Eu duvido que ela vá ter visualização no YouTube.
duvido que o podcast dela tenha a audiência que tem. Só tem, porque ela chama pessoas que têm muitos seguidores em redes sociais, porque falam alguma questão que considera-se importante, porque essas pessoas exercem alguma influência. Isso é comunicar. E quando eu comunico também, eu tenho que estar disposto a receber críticas. Inclusive, eu fazendo esse vídeo aqui, dialogando com vocês, eu tenho que entender que eu posso ser alvo de críticas e de discordâncias. É o ônus do processo, é o ônus de comunicar, de colocar a cara, de escrever, né, de publicar algo, de publicar uma obra literária, de escrever uma música, de produzir um álbum de música, de produzir um filme. Isso é comunicar. Quando a gente comunica, a gente tem que estar disposto a ser criticado também, porque isso é parte do processo de comunicação. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal, porque é muito importante. E é isso aí. Quando a gente comunica, a gente também tem que estar disposto a ouvir as críticas que vêm do outro lado, porque isso é parte do processo de comunicação. E nós temos que fazer esse bom combate, de combater as pseudociências, as teorias sem validação, né? Superar, inclusive, esses conhecimentos que têm se tornado senso comum na nossa sociedade. Então é isso aí, gente. Até mais. Saudações.